Salve pessoal, professor Orlando Mafra na área para resolver mais uma questão do ITA 2019. Bom pessoal, essa é a segunda questão da primeira fase do ITA 2019 e vamos ler. Considere duas partículas de massa m, cada qual presa a uma das pontas de uma corda de comprimento L e massa desprezível, que atravessa um orifício de uma mesa horizontal lisa, conforme mostra a figura aqui ao lado, pessoal. A partícula sobre a mesa descreve um movimento circular uniforme de raio r e velocidade angular ω1. A partícula suspensa também descreve esse mesmo tipo de movimento, mas com velocidade ω2, estando presa a uma mola de constante elástica K e comprimento natural desprezível, mantida na horizontal, sendo g o módulo da aceleração da gravidade e θ o ângulo do trecho suspenso na corda com a vertical, a razão ω1, ω2 ao quadrado é dada por... Beleza, pessoal. Então, essa questão é literal. Algumas observações antes de a gente começar a resolver essa questão. Se é um movimento circular uniforme, não temos forças tangenciais ao movimento, tá bom? Essa mola aqui, ele fala que o comprimento natural dela é desprezível, então a deformação dela é o próprio raio dessa trajetória aqui. A gente vai chamar esse raio aqui de Rzão, ok? Que é a deformação dessa mola. Então vamos lá, vamos resolver. Aqui eu já marquei a opção correta para vocês, tá? Mas a gente vai chegar nela. Vamos lá. Primeiro a gente vai tratar essa partícula m aqui de cima, tá? A gente vai trabalhar em cima dela. Então a única força que age nessa partícula m na direção radial é a atração. Claro que tem peso e normal, mas como não há aceleração nessa direção, a gente não vai estudar, tudo bem? Então olha só, o sentido da atração é para o centro da trajetória circular, tá bom? Como representa aqui esse vetor. Nesse caso, a força resultante na trajetória circular para essa partícula m aqui de cima é a atração. Então, força centrípeta, que é a resultante na trajetória circular, é igual a atração. Para quem não lembra, a força centrípeta a gente pode escrever de duas maneiras, né? mv ao quadrado sobre r, ou m ômega ao quadrado vezes r. A gente vai escrever em função da velocidade angular, porque a gente quer saber a velocidade angular da partícula 1, tá bom? Então, a primeira equação que a gente chega aqui é que a atração é igual a m ômega ao quadrado da partícula 1 vezes o raio. Então, vamos analisar a partícula 2 agora. A partícula 2, temos tração aqui, que tem essa direção, temos a força elástica nessa direção aqui, nesse sentido, e temos a força-peso. Se a gente analisar aqui, a gente tem que fazer um eixo de coordenadas aqui. Então, vou decompor essa força-tração numa componente x, que vai ter a mesma direção da força elástica, e mesma direção em sentido da força elástica, e uma componente y, que tem a mesma direção da força-peso, mas sentido contrário, tudo bem? Para cima. Se a gente pegar a componente ty vai ser t cosseno θ, porque é o cateto adjacente em relação a esse ângulo θ aqui, tá bom? Então, a componente ty é t cosseno θ, é igual ao peso, já que essa partícula não tem aceleração nessa direção. Coloquei aqui como equação 2. Se eu pegar a equação 1 e substituir na equação 2, eu chego nessa equação aqui. O que eu fiz? Joguei o cosseno θ para lá, então eu tenho que tração é mg sobre cosseno θ. Substituir aqui. Eu tenho isso aqui, tá bom? Isolando a velocidade angular ao quadrado, eu tenho que a velocidade angular da partícula 1 ao quadrado é igual a gravidade dividida pelo r cosseno θ. Isolei a velocidade angular da partícula 1. Então, vou chamar essa equação aqui de equação 3. Se a gente for analisar as forças que agem na partícula 2 aqui embaixo, temos força elástica para a direita, também temos a componente Tx para a direita apontada para o centro da trajetória circular, da partícula 2, tá bom? A componente Tx, ela é T seno θ. Então, vai ficar T seno θ mais a força elástica igual a força centrípeta. Como está aqui, ó, T seno θ
mais a força elástica, que R é a deformação da mola na partícula 2, é igual a massa vezes ômega ao quadrado da partícula 2, que é a velocidade angular da partícula 2, vezes o raio da trajetória circular. Outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, ó, voltando aqui, ó, o comprimento desse fio todo aqui é L. Esse comprimento aqui é R. Se eu quero esse comprimento aqui, que é a hipotenusa desse triângulo aqui embaixo, é L, que é o comprimento todo desse fio, menos o R aqui em cima. Então, esse comprimento aqui é L menos R. O seno desse ângulo é o cateto oposto, que é o raio da trajetória, dividido por L menos R, que é esse comprimento. Isolando R, a gente tem que R, maiúsculo, o raio da trajetória da partícula 2, é igual a L menos o raio da trajetória da partícula 1, vezes o seno de θ. Substituindo 2 e 5 na equação 4, a equação 4 é essa aqui. A gente vai substituir o T, que a gente conhece aqui atrás, ó, é mg cosseno θ. Então, aqui vai ficar mg cosseno θ vezes seno θ. O K é a constante elástica da mola que está em contato com a partícula 2, vezes o raio, que é L menos R seno θ, que a gente viu aqui, igual a velocidade angular, vezes o raio, que é L menos R seno θ, que a gente viu aqui novamente, ok? O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou isolar o ômega ao quadrado. Jogo isso para lá, dividindo com M, beleza? Esse M aqui vai cortar com esse M. Esse L menos R seno θ vai cortar com esse L menos R seno θ. Vai ficar só K sobre M. E esse seno de θ vai cortar com esse seno de θ aqui. No final, a gente vai chegar a essa equação aqui, que a velocidade angular ao quadrado da partícula 2 é igual a G sobre L menos R cosseno θ mais K sobre M. Beleza? Agora que eu tenho a velocidade angular 2 da partícula 2 e tenho a velocidade angular da partícula 1, e ele quer a razão da velocidade angular 1 com 2, é só eu dividir a equação 6 com a equação 3. Eu vou chegar na resposta, que é essa aqui. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificações, que a aprovação está próxima. Um grande abraço.